Divina, você já se perguntou por que Jesus passou 30 anos dentro de uma casa e só 3 pregando para multidões? Afinal, ele veio para salvar o mundo. Por que será que esperou tanto? Por que Deus escolheria passar a maior parte da sua vida vivendo uma rotina comum? Foi quando eu comecei a meditar sobre isso que eu percebi uma mentira que eu também acreditava. Eu achava que a minha missão começava quando eu fazia algo grande para Deus. Mas Jesus me revelou que a maior parte da vocação acontece nos bastidores. Se você chegou aqui hoje, Divina, seja muito bem-vinda. Eu sou a Carolina Ferrari, esposa do Joel, mãe da Clara e do Francisco, e eu descobri a fé católica já adulta. Nessa semana nós estamos fazendo uma peregrinação juntas para aprender a viver a fé católica na vida real. E hoje eu quero te levar para Nazaré, porque foi lá que eu comecei a enxergar minha casa com outros olhos. Existe uma verdade escondida nos 30 anos da vida de Jesus que mudou completamente a minha maneira de enxergar meu casamento, a maternidade, a minha casa, o meu lar. É engraçado, né, Divina? Não sei se contigo também, mas por aqui, por que será que foram 30 anos? Eu passei pela crise dos 30. Quando veio os 30, foi assim, quando ficou latente a minha vontade de ser mãe. Era como se eu olhasse para as crianças e sentisse mesmo uma necessidade. Questão da maturidade, o meu olhar para a vida, meu olhar de responsabilidade sobre cada passo da minha caminhada, sobre a vida que eu estava levando, sobre o amanhã que eu estava construindo. Tudo isso veio ali na crise dos 30. 30 anos é uma grande caminhada, né? Quando a gente vive ali a infância, a adolescência, a juventude, então a gente entra nessa maturidade. Claro que Jesus, caso à parte, né? Não tem como a gente comparar com a nossa vida, nem com a nossa caminhada, inclusive com o nosso processo de amadurecimento. Porque ele aos 12 anos já estava pregando lá para os doutores da lei, né? A gente não vai querer se comparar, né? Mas se a gente para pensar, depois de 3 anos de vida pública, foram 10%. Então, a maior parte da vida de Jesus foi uma vida no anonimato, trabalho de bastidores e um trabalho simples, né? Como filho de carpinteiro. Porque José era carpinteiro, não era nenhum rei, né? Claro, tinha a linhagem toda, mas era uma pessoa simples. E Jesus vivia uma vida simples. Eu sempre tive aquela ideia de que tinha que fazer algo para entrar para a história. Tinha que fazer a diferença, né? Eu cresci ouvindo isso. Carolina, você não pode ser mais uma, você tem que fazer a diferença. E eu achava que ia ser o quê? Através da minha carreira, especialmente. Mas, hoje, olhando, né, para essa mulher que está ali nos 30 anos, na crise, carreira ou filhos, e muitas vezes a gente sabe que a gente passa disso. Hoje em dia, até muito mais aos 40, tá vindo esse questionamento, que já é muito tarde, tá, Divina? Se tu tá aqui comigo, eu já tenho alguns vídeos aqui que eu falo sobre isso, sobre não esperar, sobre a ordem das coisas, e a carreira, ela não tem que vir à frente da família, da vocação. Então eu tinha essa ideia de que ia ser através da carreira, porque eu queria fazer já mestrado, doutorado, sempre gostei de estudar, criar algo novo, através do empreendedorismo, depois inovar demais, sempre tive esse olhar para fazer algo diferente, fora da curva, tanto que vocês me vêm falando de vinho de uma maneira totalmente diferente, e para mim, eu nunca quis fazer igual, falar igual, montar um cursinho sobre vinhos básico ali, vocês veem que eu nem nunca fiz isso. Nunca me vi assim, fazendo a mesmice. Então, para mim, só tinha valor coisas grandes, coisas diferentes, disruptivas, não ser mais um. Isso é o que tinha valor. Desde sempre. Eu sempre fui aquela que eu tinha que ser aluna de destaque. E em trabalho, então sempre era essa ideia de que tinha que ser algo muito diferente. Inclusive na carreira, eu buscava cargos, buscava empresas que iam ser destaque. Eu não queria trabalhar em qualquer lugar. Minhas profissões, eu não queria fazer qualquer coisa. Tanto que antes de estudar enologia, eu queria ser perfumista, algo que é bem diferente. A realidade de trabalho de bastidores
de fazer algo que não tinha esse reconhecimento, para mim nunca foi algo que eu almejei, inclusive era algo que eu tinha até aversão, que eu descartava, que eu não via valor mesmo, era nesse nível de não ver valor em trabalhos de bastidores, porque era só mais um. E quando eu escolhi, que aí vem uns paradoxos, porque mesmo nisso tudo, eu sentia no meu coração que eu queria ser mãe, isso desde sempre, e que eu queria acompanhar o crescimento dos meus filhos e estar ali à frente da formação deles. Mesmo ainda sem saber o como, para mim era muito mais uma questão de educar, de ensinar bons modos, da parte mesmo de escola, de alfabetização, mas eu ainda não tinha noção nenhuma de todo desse serviço que tem a educação hoje em dia. Eu ainda não tinha esse olhar, inclusive para mim, né? Eu falo muito isso com o Joel. Eu analisando o meu histórico, eu tenho muito nítido como foram mudando as minhas convicções no decorrer das escolas que eu fui passando, né? E como as coisas foram entrando, ideologias, né? Crenças que eu não tinha, que não eram as mesmas que eu recebi em casa. Mas aos poucos foi tomando lugar. Então hoje eu tenho essa consciência e é algo que eu cuido muito, que eu zelo demais. Mas é um trabalho de bastidor. Então é algo que eu já senti que eu queria fazer, senti a necessidade, mas quando de fato eu dei o meu sim e que eu tomei a providência de que vou realmente fazer isso, tomar a frente e deixar um pouco de lado essa parte da carreira, né? Ordenar as prioridades. Eu tinha convicção, mas não vou dizer que foi fácil, porque aí começou no dia a dia ao quê? Eu fazer esse trabalho de bastidores, não ter reconhecimento. E a Carolzinha mimada precisava do reconhecimento, precisava dizer, nossa, parabéns, e não ganhava esse parabéns, porque a gente sabe que o trabalho em casa, trabalho com os filhos, não tem esse reconhecimento. Apesar da Clara, por exemplo, sempre elogiar, agradecer muito, não posso reclamar. Quando a gente tem uma autoestima baixa e a gente tem essa necessidade dessa validação o tempo todo, desse reconhecimento, são questões muito mais profundas, que mesmo recebendo elogio dos filhos, do esposo, sempre parece que tá faltando, sempre a gente continua se sentindo um nada. Então esse servir para mim era muito difícil. Hoje eu vejo, né, o quadro da Santa Ceia e a parte da Semana Santa para mim é muito forte. Quando eu vejo Jesus lavando os pés dos discípulos, que até é algo que eu trabalho, né, vocês sabem que eu faço escalda-pés, eu fiz uma imersão para mulheres onde a gente fez um lava-pés coletivo, e eu me colocar nessa posição de servir não é uma coisa fácil, para mim não foi natural, para mim foi algo penoso, é algo como descer o patamar na minha cabeça, é algo como ser diminuída, e me sentia diminuída. Então se a gente para fazer um paralelo com a vida de Jesus e ver que ele escolheu isso, inclusive depois, né, como eu citei aqui a Semana Santa, o lava-pés, o servir, o que foi a vida de Jesus mesmo, né, depois a vida pública, foi só servir puramente. O que foi a vida de Nossa Senhora? Foi entrega total, só serviço. Então quando eu escolhi parar de trabalhar por um tempo para ficar em casa com as crianças. Como incomoda. Como as pessoas, inclusive às vezes, Divina, se você vai fazer essa escolha, você pode estar muito convicta de si, mas às vezes vão vir familiares próximos, pessoas que vêm de uma outra geração, aonde a gente tinha que seguir esse exemplo, né, de ser concursado, de ter aquele plano de carreira e que não entendem outras prioridades, inclusive não colocaram a família como prioridade. E não vão entender, e vão falar, tá, mas vai voltar a trabalhar quando? Tá, e como tá? Como tá o estudo, aquele curso que já colocou em prática? E aí, como que a gente vai ficar quando vierem essas questões? A gente vai titubear ou a gente vai estar firme?
porque eu confesso que comigo mexiam essas questões. Tanto que eu me arrependo hoje de algo que eu fiz por conta disso, dessas inseguranças. Eu achava que eu tinha certeza, né, que eu estava convicta, mas vinham essas questões, eu sentia que eu tinha que provar que eu dava conta, né, da maternidade e voltar a trabalhar. Coloquei a Clara na creche com 1 ano e 2 meses. Não tinha necessidade real, tá, Divina? Eu sei que às vezes muitas, né, de nós temos que voltar a trabalhar, questões financeiras, enfim, mas não era o meu caso, tanto que eu não tinha, assim, grandes ganhos, que eu dava o meu dinheiro pro Joel para ajudar, nada disso. Então era uma questão mais de mostrar que estava trabalhando, de mostrar que todo aquele meu estudo, né, não foi em vão. Até porque a gente ficou separado ali para eu fazer mestrado. Foi muito tempo de estudo, investimento, né, da minha vida em prol disso. Então eu precisava mostrar que aquilo tinha uma aplicação. Questão de honra. Botei ela na creche para voltar a trabalhar. Vivia doente, semana sim, semana não. Tinha que ficar em casa comigo, me demandava muito mais. Eu não consegui voltar a trabalhar. E ela ainda, com certeza, assim, eu vejo que ela vivia mal, de crise de otite, teve que botar dreno no ouvido, coisas que eu tenho certeza que se ela tivesse ficado em casa comigo, ela não precisaria ter passado por isso. Então, assim, eu me arrependi sim. Então eu deixei a Clara na creche aquele ano todo e quando foi em dezembro, eu tirei e falei, não, eu vou ficar em casa só com ela. E aí eu fiquei aquele ano seguinte todo com ela em casa, ela já tinha 2 aninhos. E para quem sabe que os 2 anos é, né, terrible too. Então foi a parte punk, mas também foi o ano que eu tive 2 perdas gestacionais, foi um ano de deserto para mim e foi muito bom estar em casa com ela. Então esse ano agora ela foi para a escola, né, com 3 anos e 2 meses, aí ela foi para a escola. Então com o Francisco eu já vejo que eu não vou colocar na creche. Se eu tivesse necessidade, mas eu não tenho. Eram por outras questões minhas daqui, ó, inseguranças que eu coloquei, que eu tomei essa decisão. Eu não tinha pulso ainda, maturidade para peitar essa escolha de viver integralmente a minha vocação matrimonial naquele momento, de assumir o protagonismo do meu lar, de transformar a minha casa num lar, de transformar a educação dos meus filhos. Eu não via isso. As crianças até sim, mas a questão do lar não via isso como uma prioridade. Eu não via essa necessidade de ser essa presença. Eu achava que eram só tarefas domésticas. E quando a gente olha para o nosso lar com uma alma, né? A casa virou o lar. Quando a gente coloca a nossa mão, parece que aí sim ganha vida. Aí sim se torna aquele ambiente em que meu esposo fica feliz para voltar para casa, em que as crianças querem ficar em casa e sentem prazer e que a gente fica bem em casa também. Então a gente precisa tirar esse só. Eu só faço comida. Eu só sou dona de casa. Eu só cuido das crianças. A gente se coloca lá embaixo. A gente precisa tirar esse só. Não é só, é muito. E é um trabalho primordial, Divina. Quando a gente pensa em família, a família é a célula base da sociedade. Então, hoje eu vejo, né? Eu queria ter uma carreira brilhante para deixar um legado. Mas o meu maior legado vão ser os filhos que eu estou formando. Hoje, para mim, isso é muito claro, é cristalino. É o meu maior legado. É formar bons seres humanos que vão fazer a diferença e que vão se tornar esse sal da terra mesmo. Já são, né? Eu já consigo perceber como que faz diferença a nossa presença. Esse é um medo que eu tenho eminente de como que vai ser. A gente vê já hoje, a geração de hoje, como que tá. Imagine quando os meus filhos forem grandes, com o que eles vão se deparar. Então a gente tem que estar muito fortalecidos
Quando eu tomei consciência de que esse trabalho de bastidores é o que está enraizando o meu maior legado, eu deixei de precisar ter esse reconhecimento. Porque essas feridas vieram de ideias que eu segui, ideias que eu comprei, que hoje já não fazem mais sentido para mim. Hoje eu posso olhar com leveza, com inspiração em Jesus e perceber o quão belo é servir, o quão belo é fazer esse trabalho de bastidores. 2000 anos depois e a gente está aqui falando, né, dos passos desse homem. Então, Divina, para mim não foi fácil virar essa chave de valorizar a rotina, o dia a dia. Mas eu vejo que é isso que sustenta quando vem as tribulações, quando vem uma cruz, e é sobre isso que a gente vai falar amanhã. O que acontece quando Deus permite que a gente viva uma cruz? Se a gente não tem esse trabalho do dia a dia ali fortalecido, quando vem uma cruz tudo desaba. Por isso que tantas pessoas se desesperam no sofrimento. Porque não cuidaram do terreno no dia a dia. Se você, Divina, ainda não está inscrita aqui no canal, já se inscreve para acompanhar todo o conteúdo novo que eu posto. Você recebe um aviso em primeira mão. E também te convido a acompanhar aqui a playlist do Altar à Mesa, né, esses 7 dias de peregrinação comigo. Até amanhã!